Brasil está entre os 8 países que têm a maior prevalência de síndrome de burnout. Esse é o nome dado a um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a psicóloga Ana Caroline Crispim, que está aqui ao vivo comigo. Bom dia, doutora. Oi, bom dia, tudo bem? Tô jóia. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é a síndrome de burnout. Então, o burnout, né, é uma sigla em inglês, que ela de fato significa esgotamento. É muito comum chegar pacientes em consultório falando a respeito do esgotamento profissional, porque acontece realmente somente no trabalho. Tem muita confusão com relação à ansiedade e depressão, só que a gente trata a ansiedade e depressão no burnout como comorbidades. Então, a pessoa quando chega somente por sintomas psíquicos, e aí depois pode ser que com a piora disso se torne até mesmo sintomas físicos. E aí começa aquela peregrinação de médicos, de especialidades, para ver se de fato não tem nada, porque desenvolve gastrite, desenvolve insônia, e aí a gente vai percebendo que realmente é só no local de trabalho que isso acontece. É uma doença que prejudica demais a qualidade de vida, com certeza, né, doutora? Os sintomas, eles são confundidos facilmente, como a senhora já mencionou. Mas qual que deve ser o alerta ali que a pessoa tem que entender que está na hora de procurar um especialista? Entendi. Então, primeiro começa nos sintomas psíquicos, né? Como eu havia falado, que a questão de ausência no trabalho já está bastante complicado. Levantar para ir trabalhar já tem aquela questão da dificuldade, sentimento de insegurança, de incompetência, de insatisfação com a produtividade. Então, assim, quando sai do trabalho, parece que melhora. Só que o que as pessoas precisam entender é que o que está acontecendo dentro do trabalho pode piorar em casa também. E aí a primeira coisa, procura um psiquiatra ou procura um psicólogo. Em consultório mesmo, eu não dispenso o uso de psicotrópico, porque é muito difícil a pessoa abrir mão de situações, né, para uma qualidade de vida, de procurar fazer um exercício físico e ficar só com a terapia. Mas isso é muito relativo de caso para caso. E alguns sintomas físicos que a gente pode colocar também é a dor de cabeça, que pode virar uma enxaqueca, pode vir a tornar enxaqueca, a questão do cansaço excessivo, vai trabalhar cansado, volta mais ainda, oscilação de pressão, palpitação no coração, e aí desenvolve dores musculares, insônia, gastrite. Então, cada caso é um caso com relação a sintomas, mas basicamente são esses, tanto psíquicos quanto físicos. Tá explicado, doutor. Agora a gente tem uma pergunta aqui de telespectador. A Rosilene está lá em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, está perguntando o que causa a síndrome de burnout. É o estresse, o excesso de metas, qualquer trabalho pode provocar esse distúrbio, essa síndrome na pessoa? Sim, não tem uma regra, mas especialmente, ou pelo menos as que mais chegaram em consultório, é aquelas que lidam diretamente com pessoas, né? Que tem um tratamento interpessoal um pouco mais direto. Mas a gente não descarta metas, pressão, muito tempo fazendo a mesma coisa, na mesma função, né? No caso, pressão de líderes ou de chefes, como a gente fala. Empresas familiares também causam bastante burnout. Então, tem várias situações, mas principalmente é o desgaste, o estresse do trabalho mesmo. Tem como prevenir? Porque todo trabalho tem ali a sua dose de estresse, todo trabalho acaba sendo um pouco desgastante um dia ou outro, mas tem como a gente prevenir e evitar que esse estresse, que faz parte até da nossa rotina, se torne uma síndrome de burnout? Sim. Então, quando a gente se depara com estresse no trabalho, a gente acha que é normal, né? Que é completamente normal, que é uma coisa corriqueira do dia a dia. Mas quando passa a ter sintomas, e principalmente essa rejeição, essa repulsa a ir para o trabalho, é quando a gente precisa ligar algum alerta. Eu falo que o burnout é o que as pessoas mais querem que a gente dê uma resposta em consultório. Por exemplo, eu saio desse serviço, eu procuro outro,
Eu chego no meu chefe e falo, tem muita questão também de ir para o RH, ter medo de falar o que está sentindo. Então, assim, é a gente procurar um equilíbrio para ver o que é melhor. Tem gente que precisa daquele emprego, tem gente que sustenta uma casa com aquele emprego, então não é simplesmente sair, é ponderar o que pode ser feito para diminuir esses sintomas. Em home office, eu falo que até piorou um pouco, porque no início todo mundo achou que seria bem temporário, né? Então, ali vou trabalhar um tempo de casa, depois eu volto. Mas eu tô sentindo, eu sinto em consultório que essa troca também está exigindo muito das pessoas. Então, assim, o quanto antes os primeiros sinais de insatisfação, e a gente vê que não é relacionado só à falta de compromisso ou à empresa em si, é onde a gente tem que procurar ajuda, sim. E se a pessoa não procurar essa ajuda, se ela não for atrás do tratamento, que tipo de consequência ela pode ter? Essa síndrome ela pode evoluir para uma outra doença? Sim, eu acho que recentemente, se eu não estiver enganada, a partir de janeiro, o INSS já está considerando o burnout como doença para licença médica. Então, chegar lá, comentar sobre o que está acontecendo, levar provas, acaba que ocorre um afastamento dessas atividades. Mas a gente sempre lembra que em algum momento esse afastamento vai acabar. Então, para não acarretar ou depressão, ou ansiedade, ou uma frustração tremenda com o que você se propôs a fazer, né, com a sua carreira profissional, o pedido de ajuda tem que acontecer o quanto antes para que não chegue a esse patamar. Está explicado, então, doutora Ana Caroline Crispim, psicóloga. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantas informações importantes sobre esse problema, que é sério porque atrapalha muito, prejudica muito a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Obrigada, foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.